do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E eu já vou pedindo assim, espontaneamente para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque eu quero começar a compartilhar um pouco mais de conteúdos aqui com vocês. E não se esquece também de me seguir lá no meu Instagram, porque lá sim eu coloco muitos e muitos conteúdos. Então segue lá para você não perder nada do que eu tenho falado por lá, tá bom? Vou deixar o meu perfil aqui na tela pra vocês, no meu arroba, então vai lá correndo pra me acompanhar em tudo que eu tenho dito pra vocês de lá, tá bom? Quando eu tinha apenas 8 anos de idade, eu gostava muito de subir ao monte e orar com a minha mãe e com as amigas dela. Todas mais senhoras assim, mas eu gostava de estar lá. Eu amava estar lá no meio. E eu começava a buscar a Deus de uma maneira tão incrível que eu começo a pensar o quanto eu tinha sede, o quanto era grande o desejo que tinha dentro do meu coração. Eu começava a orar e a única coisa que eu orava para Deus depois de pedir para Ele perdoar os meus pecados, lavar o meu coração, limpar a minha alma, porque eu sabia que isso também era importante. Depois que eu pedia essas coisas para Deus, eu começava a dar glória e glória e glória, eu começava a glorificar o nome do Senhor. E quantas vezes apenas dando glória, glória, glória por 2 horas, por 3 horas ali na madrugada. E eu orava com uma sede, com um desejo tão grande de ser batizada pelo Espírito Santo, de ser selado com a promessa, na qual o Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Quantas vezes eu cheguei em casa pela manhã sem voz, com a garganta toda rouca, quase não conseguia falar, mas meu coração muito alegre, muito cheio da presença de Deus. Eu comecei a buscar de novo essa menina que tinha um desejo muito grande, essa menina que tinha um coração muito aberto por receber, sentir a presença de Deus. E a verdade é que eu estava totalmente distorcida com a minha maneira de ser. O que eu quero dizer é que eu comecei a tentar ser uma pessoa que eu não sou. Eu comecei a tentar seguir um negócio que Deus disse que não era para mim seguir. E muitas vezes, tomando decisões erradas, eu comecei a me esvaziar da presença de Deus. Eu comecei a me esvaziar da graça e da glória do Senhor. Quando eu olhava para mim, quando eu olhava para o meu coração, eu já não conseguia encontrar mais as virtudes da palavra de Deus. Eu comecei a me perguntar, aonde está aquela menina? O que foi que aconteceu com aquela menina que tinha um desejo tão grande de servir ao Senhor? O que foi, para onde foi aquela garota que tinha um desejo tão profundo de adorar o nome do Senhor Jesus? Para onde ela foi? Aquela garota que passava horas e horas orando. Aquela garota que não gostava de ficar um culto sequer sem pegar uma oportunidade para louvar o nome do Senhor. Que agora só fica sentada e só quer ouvir e não quer mais trabalhar, não quer mais fazer. Para onde foi aquela garota que tanto buscava pelo batismo, o selo da promessa? Eu comecei a procurar dentro de mim essa pessoa. Comecei a perceber que, na verdade, não era a eu do passado que eu estava tentando encontrar. Era a presença de Deus, a própria presença de Deus. Porque, a verdade, eu nunca fui embora de mim mesma, mas a presença de Deus saiu de dentro de mim. E ela não saiu simplesmente porque Deus me abandonou. A verdade é que Ele não me abandonou por nenhum momento, mas a presença dEle simplesmente saiu porque eu parei de buscar. Eu simplesmente parei de insistir pela presença de Deus. Eu simplesmente parei de buscar pela graça e as virtudes do Espírito Santo sobre a minha vida. Ou seja, não foi Deus quem me abandonou, foi eu quem o abandonei. E muitas vezes você pode olhar para o passado e pode se perguntar, antes eu orava, antes eu pregava, eu jejuava, eu passava horas e horas orando e eu não sentia canseira nenhuma com isso. O que está acontecendo comigo? Será que eu não sou mais a pessoa de antes? E eu te digo, não, você é exatamente aquela pessoa de antes. A única diferença é que muitas vezes você tem abandonado aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Muitas vezes tem esquecido da presença de Deus. Muitas vezes tem se preocupado mais em ficar horas e horas mexendo no celular, olhando as redes sociais, do que abrir a palavra do Senhor para meditar nela. Muitas vezes não tem encontrado força, não tem encontrado coragem, porque tem deixado de olhar as Escrituras Sagradas, na qual Deus deixou para nós exclusivamente para que pudéssemos encontrar a sua palavra e a sua presença. Mas a verdade é que você tem deixado ações para trás e tem se preocupado com coisas muitas vezes vãs, que não lhe trazem frutos bons, que não lhe edificam, e tem se esquecido da presença de Deus.
O desejo que eu tinha antes no passado, eu ainda tenho no presente. A verdade é que me faltou forças para colocar em prática. E quando eu entendi isso, quando eu consegui compreender essas coisas, eu percebi que na verdade tudo dependia de mim. Para que eu pudesse sentir mais a presença de Deus, para que eu pudesse agradar mais a Deus, para que eu pudesse buscar mais a Deus, só depende de mim, só depende de você dar um passo a mais para Jesus, dar um passo a mais para que o Espírito Santo trabalhe sobre a sua vida como Ele verdadeiramente quer trabalhar. Você deixou de olhar para o ministério, para o chamado, para o propósito na qual Deus te chamou, na qual Deus te escolheu, e começou a se preocupar com as suas questões, começou a se preocupar com os seus problemas, e tem se esquecido verdadeiramente da obra e da presença de Deus. Jesus ainda não voltou. Então há chance para colocar em prática as boas obras. Há chance para fazer a vontade de Deus, para reavivar o teu coração, para se encher da presença de Deus. Você ainda pode orar, você ainda pode meditar, buscar a presença do Pai, porque Ele ainda está no nosso meio, o Espírito Santo ainda está no nosso meio e Ele ainda trabalha nos corações. Então se reaviva, se levante, porque através de você Deus quer fazer grandes coisas. Dê um passo para Deus. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça divina, que todas as outras coisas Deus há de acrescentar sobre a sua vida.